O grito de Eva. A violência doméstica em lares cristãos. Marília de Camargo César. Apresentação. Por Valéria Vilhena. Ao iniciar a leitura do livro que agora você tem em mãos, constatei seu principal propósito: chamar a atenção das lideranças de igrejas evangélicas brasileiras para um fenômeno social gravíssimo, o da violência contra as mulheres. Esta obra se soma a outros tantos esforços, infelizmente ainda longe de serem suficientes no enfrentamento desse problema. Nossa cultura patriarcal, racista e socialmente desigual definiu ao longo do tempo o que é a violência, ao mesmo tempo que aceita, convive e até naturaliza certas formas que esta assume, como aquela praticada contra mulheres. No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Um feminicídio ocorre a cada 2 horas. 503 mulheres são agredidas a cada hora. A contradição de uma sociedade que se declara 87% cristã, ao mesmo tempo que ocupa o 5º lugar no ranking mundial dos países mais violentos contra as mulheres, não pode mais ser aceita. Na condição de pesquisadora do tema, fui entrevistada por Marília para a composição deste livro. Sou também cristã evangélica de tradição pentecostal e em muitos momentos desta instigante leitura pude me identificar com as histórias de vidas relatadas. Na minha adolescência e em parte da minha juventude, dentro da Igreja Assembleia de Deus e depois da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu desconhecia os graus de agressão que muitas mulheres sofriam na cultura cristã. Aliás, por muito tempo não tive nem mesmo consciência de que essas violências aconteciam. Eu nasci, cresci, aprendi pelas pregações, nos aconselhamentos, nas doutrinas, escolas bíblicas, nos usos e costumes, nas teologia e, sobretudo, na reafirmação de todos esses ensinamentos na família, os níveis suportáveis de violência contra nós, mulheres, de tal forma que ela deixava de se caracterizar como tal. Neste livro, Marília nos desafia a pensar que, se a igreja faz parte do problema, ela pode também ser parte das soluções. A triste e terrível estatística brasileira nos alerta a não desistir da luta. É preciso que o tema adentre nossas igrejas e faça morada nelas, a fim de que alcance as estruturas causais dessa condição. E esta obra traz uma contribuição fundamental nesse sentido. Nela, a autora traça um panorama de posicionamentos, ações e teologias sob enriquecida base de pesquisa, mas cuja linha condutora é o relato, as vozes, os gritos de várias Evas. O primeiro grito vem da professora Regina. Interessante pensar que professoras também podem gritar, e que esse fenômeno social, a violência, é democrático, perpassando todos os setores da nossa sociedade e todas as camadas sociais, mas que, sem dúvida, é racionalizado. Regina foi ouvida. Anunciou que só queria se livrar da indiferença, da perversidade do marido agressor. Conseguiu. Resgatou sua própria vida e pôde, de fato, vivenciá-la. Marta, outra educadora profissional, também grita. Após tantos anos de sofrimento, um dia encontra-se consigo mesmo e adquire forças para dar fim a seu martírio desnecessário. Marina, violentada, perdida, sem se sentir pertencente a um lugar social, um dia vislumbra a possibilidade de mudança. Vê o que para ela era a chegada de um milagre, a libertação do relacionamento abusivo. Selma teve sua infância violada. Mara, a bispa evangélica, denuncia a maneira punitiva pela qual mulheres em situação de abuso são expostas e duplamente violadas. Naomi, publicitária, demonstra como o apoio familiar e a busca por ajuda profissional colaboraram para que ela pudesse se fortalecer em suas decisões.
Com esse fio condutor, os gritos de Eva, a obra transgride no sentido de que apresenta diferentes caminhos para encorajar lideranças cristãs a ousar romper com o que historicamente tem sido reproduzido como ordem divina e a questionar. Por que os homens resistem às mudanças? Por que as mulheres suportam? Por que as igrejas, em sua maioria dirigidas por homens, não têm interesse em mudar esse quadro devastador para mulheres e também para filhos e filhas que frequentemente dão continuidade ao ciclo de violências? Talvez porque o reconhecimento do problema faz com que seja necessário rever e descolonizar as teologias e, consequentemente, as pregações, os aconselhamentos e, sobretudo, as práticas dentro de casa, na igreja, na escola, no trabalho, no supermercado, na padaria, entre os amigos, entre os irmãos. Enfrentar as violências contra as mulheres requer mudanças dos homens, das mulheres, das crenças, da educação dos filhos e filhas, ou seja, é um esforço que atravessa toda a sociedade. Aqui está o grito de Eva. Leia, surpreenda-se, encante-se e aproveite para mudar. Mudar valores e perspectivas, ser igreja que é luz e sal, que evita a decomposição da vida, que não deixa a candeia embaixo da vasilha, ficando a casa às escuras, igreja que é luz. As filhas de Eva finalmente se irresignaram. Aleluia. Elas contam, celebram, lamentam, choram, elas gritam. Ouçamos. Prefácio por Daniela Grelli. É possível conciliar a jornada espiritual como pessoas de fé com o desejo de contribuir para uma sociedade livre da violência contra mulheres e meninas? Milhões de mulheres brasileiras veem-se diante desse desafio aparentemente paradoxal. Não deveria ser assim. Afinal, o espaço do ativismo secular voltado para o fim da violência contra mulheres e meninas tem raízes em temas centrais da tradição cristã. A ênfase no amor ao próximo, na unidade de todos em Cristo e na dignidade da vida humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Não são correntes antagônicas, ou pelo menos não deveriam ser, mas antes vertentes do mesmo manancial. O grito de Eva nos chama ao exercício de uma espiritualidade cristã corajosa na busca da justiça para mulheres e meninas, intercalando ensinamentos do cânon sagrado, comentários de influentes teólogos contemporâneos e narrativas pessoais que revelam o impacto real da aplicação violenta de interpretações equivocadas das Escrituras. A autora nos conduz a uma reflexão necessária e indelegável, aplicando a maestria sua experiência jornalística a serviço de denúncia de abusos cometidos em nome de Deus. Marília César torna-se uma importante voz no valoroso exercício da elucidação da verdade, a serviço da justiça, da liberdade e da espiritualidade cidadã. Sabemos que a violência contra mulheres e meninas se perpetua na invisibilidade e no silêncio. Logo, qualquer pessoa que se proponha compreender essa questão instigante deve começar por uma prática acessível a cada um de nós, a escuta humanizada. Estamos diante, leitoras e leitores, de uma obra que nos convida a escutar, sem julgamento, a história de mulheres que experimentaram sua dignidade violada, seus sonhos destruídos, sua liberdade cerceada, sua própria existência, enfim, ameaçada. Tudo isso em nome de Deus. Ao escutá-las, nos defrontamos com algumas questões morais centrais. O zelo pela dignidade de todas as pessoas, a busca da justiça para cada vida humana, qualquer que seja sua cor, classe social, crença ou gênero. Antes de ser uma questão político-partidária, esse é o território dos princípios morais, ou seja, da consciência coletiva acerca de um valor fundamental.
Para aqueles que têm fé, as questões de consciência nunca estão longe dos preceitos da fé, pois é por meio da consciência, ou seja, da elaboração e organização de pensamento que se coloca a fé em ação. E é nas comunidades de fé que se desenvolve a prática de uma moralidade compartilhada com sérias consequências para a vida de todos nós. A primeira parte de O Grito de Eva resgata as bases dos ensinos literais e equivocados que constituem as raízes ideológicas da violência contra a mulher em nome de Deus. Essa violência é então contextualizada em nosso país e em toda a sua hediondez, refletida em números alarmantes e histórias tão impactantes quanto próximas. Tais histórias, intercaladas com reflexões de teólogos eminentes, experiências de organizações sociais e iniciativas eclesiásticas dedicadas ao tema, nos convidam a abandonar a complacência e a tratar do tema com destemor, lucidez e determinação nos espaços em que ele é mais necessário. Famílias, congregações, círculos teológicos, aconselhamentos pastorais, pois não existe forma mais perversa e eficiente de sabotar uma vida humana, senão começando por fazer desacreditar a própria noção da dignidade da vida humana, com base no sagrado. O ensino de conceitos deturpados de submissão, tão entranhado nas comunidades de fé, é uma forma de minar as fontes da vida, legitimando e naturalizando a prática de diferentes formas de violência. Uma das formas mais comuns de abdicação de direitos pelas mulheres é a crença de que eles não existem, apurando interpretações fundamentalistas de textos bíblicos que desconsideram usos e costumes de época, bem como sua relação com princípios centrais da fé cristã. Marília César desafia tais noções, expondo as falhas de princípios hermenêuticos nocivos e seu uso como desculpa para a subjugação e a violência contra a mulher. Sua narrativa é um exercício de coragem que vai à raiz do tema, resgatando-o. Em todo o mundo, em diferentes denominações e contextos, as mulheres estão reivindicando sua dignidade como membros da família humana e da família de Cristo. Ao lançar uma nova luz sobre esse tema milenar, O Grito de Eva nos convida à libertação, a partir da verdade, como sugerem as palavras de João. Verdade compreendida como uma experiência relacional com o próprio Cristo, uma consciência que nos instiga a reconhecer e transcender o aprisionamento e a descobrir, por meio dos elos que nos unem, a fidelidade à própria fonte de todo o amor. Traz ainda um mapeamento de pensadores, referências e iniciativas na tradição cristã, para inspirar e conectar as pessoas dispostas a promover uma expansão de consciência sobre o papel da Igreja nessa transformação social necessária de dentro para fora. Só assim poderemos experimentar todo o efeito redentor do Evangelho, de forma que ele seja não só no sentido original da palavra, mas na experiência pessoal e comunitária, uma fonte viva e perene de boas novas. Introdução. O brilho da mente humana já desvendou mistérios tremendos na terra, nos céus e no mar. Foi capaz de construir poderosos telescópios que tornaram visíveis elementos antes invisíveis, átomos, micro-organismos, exoplanetas. No fundo do oceano instalou um túnel e fez correr um trem hiperveloz ligando Inglaterra e França. De um centro espacial no estado da Flórida, nos Estados Unidos, lançou um foguete para explorar a cratera Zeneiro em Marte. A 200 metros abaixo do solo, alojou um laboratório de pesquisa, onde um acelerador de partículas descobriu o bóson de Higgs, a partícula de Deus. A luz que ilumina a humanidade expandiu o conhecimento a respeito do universo, maravilhando leigos e doutores, atestando a engenhosidade e a inventividade do homem nos variados campos da ciência. Do lado de cá do telescópio, entretanto, algumas coisas não avançam. Em pelo menos um aspecto da vida, o ser humano permanece estagnado há milhares de anos.
a percepção que nutre o respeito às mulheres. Uma das provas disso é um estudo feito pela Organização das Nações Unidas de 2020, o qual revelou que 90% da população global mantém uma visão negativa das mulheres na política, no mercado de trabalho e na família. Segundo os pesquisadores que analisaram dados de 75 países cobrindo mais de 80% da população mundial, o indicador sinaliza um forte obstáculo para os avanços femininos na luta contra as injustiças sociais baseadas em gênero. Os dados vão além e mostram que quase metade dos entrevistados acredita que os homens são líderes políticos superiores, mais que 40% acham que eles são melhores executivos nas empresas e 28% pensam que muitas vezes é justificável que o marido bata em sua esposa. Esse preconceito já havia sido atestado no experimento realizado em Universidade Yale, nos Estados Unidos, em 2002. 2 doutorandos em ciências, Jennifer e John, concorriam a uma vaga de supervisor de laboratório da universidade. Seus currículos foram analisados por 127 catedráticos de universidades públicas e privadas a pedido de Yale. O currículo de John teve um ponto a mais que o de Jennifer numa escala de 1 a 10. Além disso, o salário sugerido pelos professores para John foi $30.328 anuais, enquanto o de Jennifer foi de $26.508. O problema é que John e Jennifer não existem. Os currículos enviados eram absolutamente idênticos, mas foi dito aos catedráticos que um candidato se chamava John e o outro Jennifer. Como escreve a jornalista espanhola Rosa Monteiro, numerosos experimentos demonstram que a sociedade continua a estimular, priorizar e valorizar muito mais o homem que a mulher. E nós, sem perceber, tomamos parte desse mesmo desdém discriminatório. A julgar por dados tão contundentes, não parece certo atribuir à Igreja que Cristo a exclusividade por difundir, ao longo dos séculos, uma cultura que sustenta a tese da superioridade ontológica do homem em relação à mulher. Pelo que sinalizam o relatório das Organizações das Nações Unidas, ONU, e a pesquisa de Yale e o planeta Terra como um todo é em boa parte composto por pessoas misóginas. Seguro, no entanto, é afirmar que a Igreja Cristã reforça a ideia de que existe uma hierarquia de gênero a ser respeitada nas relações humanas e que nessa divisão às mulheres cabe o segundo lugar. Trata-se de uma visão que a teologia denomina complementarista, isto é, que defende que o padrão bíblico determina a liderança masculina. Essa corrente se contrapõe à chamada igualitarista, que acredita que a autoridade não é definida por gênero, mas por talentos, qualificações e capacitação do Espírito Santo. Os igualitários também ensinam que a Bíblia convoca todos os cristãos a se submeterem uns aos outros, dando exemplo de humanidade e de disposição para servir. Quase todas as passagens bíblicas que apoiam a interpretação complementarista são de autoria de apóstolo Paulo, e ele retorna aos escritos sagrados dos gêneros para fundamentar o que diz. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 8 e 9. Assim como nos ensina o grande teólogo britânico John Scott, essa leitura nos diz que, apesar de o homem ser nascido da mulher e apesar de os sexos serem interdependentes, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, a mulher foi feita depois do homem, a partir do homem e para o homem. Essa distinção garante ao homem, segundo muitos teólogos, o protagonismo que ele ocupa desde sempre na história. Segundo essa visão literalista, o homem foi criado por Deus para comandar e dominar desde o Éden não apenas sua família, mas as empresas, os governos, as igrejas e o saber. Além de chegar por último, a mulher ainda por cima foi a primeira a transgredir. Foi ela quem se deixou seduzir pela voz da serpente, atraída pela promessa do pleno conhecimento. No momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi ela quem rompeu a ordem estabelecida, condenando a humanidade, desde então as consequências nefastas desse ato.
Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 e 15. Por esta razão, é necessário que a mulher seja subjugada sob pena de seguir seduzindo e corrompendo. Essa natureza corrupta nos define desde então. Somos todas filhas de Eva, motivo pelo qual devemos viver subjúdice. Como sentenciou Tertuliano, um dos chamados pais da igreja, ainda no século III. Vocês não acreditam que cada uma de vocês é uma Eva? A sentença de Deus sobre este sexo de vocês vive mesmo em nossos tempos. E, portanto, é necessário que a culpa também seja vivida. Você é a porta do diabo. Você é o agente daquela árvore proibida. Você é a primeira que deserta da lei divina. Você é aquela que persuadiu a quem o diabo não era suficientemente forte para atacar. Muito facilmente você destruiu a cara imagem de Deus. Por causa do seu deserto, isto é, a morte, mesmo o Filho de Deus teve que morrer. Duras palavras. Dos influentes teólogos da antiguidade aos pregadores do século XXI, com milhões de seguidores nas redes sociais, há exemplos de sobra para corroborar esta visão. As mulheres foram afirmadas como naturalmente inferiores aos homens por vários teólogos cristãos que, influenciados pela filosofia clássica, argumentavam a partir de bases teológicas uma suposta superioridade masculina, legitimando assim a dominação sobre as mulheres. Agostinho, por exemplo, em De Trinitate, afirma que a mulher estaria privada de ser a imagem de Deus simplesmente pelo fato de ser mulher. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, defendia que as mulheres possuíam uma natureza inferior e que, por isso, deveriam sujeitar-se aos homens. Para Lutero, a autoridade do marido representava uma autoridade sagrada, tendo as mulheres que se submeterem sem questionamentos. Calvino, por sua vez, afirmava que as mulheres deveriam permanecer no casamento, mesmo havendo violência física, pois o marido possui autoridade sobre a esposa. Transportando o debate para o presente, percebe-se que um dos resultados desse tipo de ensino literarista e descontextualizado sobre os papéis masculino e feminino é o fato de muitos pastores terem se tornado cúmplices da agressão e do assassinato de milhares de mulheres todos os anos, pois 40% das vítimas de violência doméstica no Brasil são evangélicas, segundo Valéria Vilhena, doutora em Educação, História da Cultura e Artes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que entrevistou muitas dessas sofredoras para escrever sua dissertação de mestrado, que virou o livro Uma Igreja Sem Voz, Análise de Gênero da Violência Doméstica entre Mulheres Evangélicas. Fonte Viva em 2019. A pesquisa analisou os relatos de mulheres acolhidas pela Casa Sofia na zona sul de São Paulo. Seu estudo viralizou, tornando-se referência nesse tema. Tais números são inseridos em um contexto dramático. Em 2018, a cada 2 horas, uma mulher foi assassinada no Brasil. País que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, registra um dos piores índices do mundo de agressão contra mulheres. Um espancamento a cada 2 minutos. 180 estupros por dia. Como se não bastasse essas péssimas notícias, sabe-se ainda que apenas 40% das jovens ou mulheres vítimas de violência notificam a ocorrência. E que essa é uma realidade global, atingindo 243 milhões de mulheres de 15 a 49 anos por ano, segundo a ONU. O Atlas da Violência, em 2020, revela que, enquanto os indicadores gerais de violência no Brasil melhoraram ao longo da última década, as mortes violentas de mulheres aumentaram 4,2% entre 2008 e 2018. As negras, justamente o público majoritário nos bancos das igrejas evangélicas brasileiras, foram as mais atingidas. A taxa de homicídio entre elas aumentou 12,4% no período, enquanto caíam 11,7% entre as não negras. São essas irmãs de fé as principais vítimas de um pensamento legalista que as mantém caladas, muitas vezes de joelhos, clamando para que Deus as liberte de um algoz, quando seus pastores, a quem elas recorrem para pedir ajuda, poderiam estar fazendo isso.
Essa foi a realidade que encontrei ao me debruçar sobre este tema em leituras, em entrevista com pastores, psicólogos e em longas conversas que tive com mulheres agredidas por seus maridos supostamente cristãos. Este livro é uma tentativa de chamar a atenção dos líderes das igrejas evangélicas brasileiras para esse problema social gravíssimo e de alertá-los de que sua conduta equivocada no aconselhamento das vítimas de violência doméstica pode estar contribuindo com as terríveis estatísticas que fazem do Brasil o quinto país do mundo em número de homicídio de mulheres. É uma tentativa de conscientizá-los de que é errado orientá-las a permanecer em casa, orando e jejuando por seus agressores até que eles eventualmente se convertam. É uma pequena contribuição para mostrar que reforçar o ensino do dever da submissão feminina à autoridade do marido, sem a contrapartida do amor sacrificial ordenado pela Bíblia, se torna uma arma perigosa num país historicamente violento e machista como o Brasil. É também um canal para dar voz às pessoas que têm sido vítimas de uma igreja que, ao invés de ser luz e sal, evitando a decomposição da vida, tem escondido a candeia embaixo da vasilha, deixando a casa às escuras. Os fatos aqui narrados são verdadeiros, mas os nomes das personagens e alguns detalhes foram modificados para preservar sua identidade.